que sai da boca de Deus. O diabo, não satisfeito, ele fala: se tu és o filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo vai na palavra, ele fala que está escrito. Aonde está escrito? O diabo fala que está escrito no Salmo 91, versículo 11. O diabo pega uma palavra, pega um versículo, solta ele do eixo, solta ele do contexto e quer aplicar ao Senhor Jesus. Esse é o perigo. Jesus, sabedor, sendo o verbo vivo, sendo o verbo, sendo a própria palavra, sendo o próprio evangelho, Jesus sendo essa vida, ele fala: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, ele pega uma palavra solta no versículo 11 de Salmo 91, versículo 11, pega uma palavra solta, só que no versículo 11 mesmo está escrito que o Senhor vai nos conduzir pelo caminho, e que os anjos não vão deixar que a gente não tropece, não que a gente vai se jogar, mas que a gente não vai tropeçar. Então, qual é a artimanha do diabo nos dias de hoje? É pegar versículos bíblicos solto, desencaixar e fazer doutrina. É pegar versículos bíblicos e fazer um jugo. É pegar versículos bíblicos e fazer uma teologia. Essa é a artimanha os dias de hoje. Você não vê a teologia da prosperidade. O cara fala: lança tudo aqui que tu vai ser rico, lança tudo aqui que você vai ser próspero. Essa teologia que tu vê muitas igrejas falando que Deus vai te dar, que Deus vai te engrandecer, que tu vai ser cabeça e não vai ser cauda. Teologia demoníaca, argumentos demoníacos, palavras que não saíram da boca de Deus, mas foi desencaixada da Bíblia. E quando desencaixa, quando sai do contexto, e quando é só texto, se torna a palavra do diabo. Palavra errante, palavra que está torta, palavra que vai ser espremida. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Capítulo 16 de Mateus, quando Pedro dá uma declaração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo. E Jesus fala: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Jesus fala que essa revelação vem do Pai, vem de cima. Mas logo depois Jesus fala assim: eu vou ter que padecer, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ir para a cruz, vou ter que ir para Jerusalém, e é necessário que os principais lá, dos sacerdotes, fariseus, venham a fazer isso comigo, eu vou sofrer. E Pedro, pensando que Deus estava continuando usando ele, Pedro, que foi usado a este minuto, a esta hora, neste dia, pensando que Deus continua a falar, chama Jesus à parte. Ô Jesus, Deus me usou, Jesus, eu vou te dar uma palavra aqui. Não, Jesus, tu não vai sofrer, tu não vai para a cruz, tu não vai sofrer, não precisa fazer isso, não precisa sofrer, tu não precisa, tu é Deus. Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que me serve como escândalo. Para trás de mim, palavras que não vêm da boca de Deus, porque me serve como escândalo. Para trás de mim, Satanás. Jesus identificou em Pedro a artimanha de Satanás de não nos conduzir no caminho de Cristo. E o caminho de Cristo é sofrimento. O caminho de Cristo é dor. Dor como assim? Não é que nós somos uma pessoa que gosta de sofrer, mas Jesus falou que a igreja, o povo dele, em Cristo Jesus, o mundo vai odiar. O mundo que nós falamos não é um mundo, não é um mundo, mar, terra, árvore, mas o sistema demoníaco, é o sistema corrompido. Não são pessoas que nós vamos odiar, mas são sistemas corrompidos. Jesus expulsa Satanás de Pedro, mas continua com Pedro, enquanto algumas igrejas, porque o cara errou, porque o cara pegou, expulsa a pessoa, mas continua com influência maligna. Mas o perigo para os dias de hoje, esses ensinamentos que você vai ficar rico, vai crescer, você vai ser cabeça e não cauda, ensinamentos errados da palavra.
Porque Jesus falou que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Olha o que Jesus está falando, dificilmente. Então, um homem que ensina eu ser rico, usando a palavra, o evangelho, uma palavra solta, ele está dificultando a minha entrada no reino. Um pastor que ensina que eu tenho que ser cabeça, eu tenho que ser grande, eu tenho que ser o líder, ele está me dificultando a entrada no reino. Enquanto Paulo está falando a Timóteo, aquele que tem amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então esses pastores que ensinam teologia da prosperidade, que ensinam a igreja a lançar, que ensinam a igreja a dar tudo na fogueira santa, você vai ser empresário, você não vai ser escravo, você vai mandar, não vai ser mandado. Esse cara está falando para eu ter amargura, para eu ter amor ao dinheiro, para eu ter uma raiz que é a amargura de todos os males. Então esse cara está me ensinando a dificultar no entrar no reino, ensinando a meu coração ser raiz de amargura. Abra os olhos, igreja. A palavra do Senhor é boa notícia, é o evangelho, é boa notícia para aqueles que não têm esperança. Só pode vir boa notícia para aqueles que estão na prisão. Só pode vir boa notícia para aqueles que estão com fome. Só pode vir boa notícia para aqueles que estão precisando. É boa notícia, não é má notícia. A palavra de Deus é boa notícia. Boa notícia. O perigo que nós estamos correndo, é isso, de não identificar o evangelho da graça. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, fala, aquele que quer pregar um outro evangelho, pode vir um anjo do céu, pode ser principado, pode ser qualquer um, pode ser pastor, bispo, semideus, qualquer um. Aquele que quer pregar um outro evangelho é anátema, a não ser o evangelho de Cristo, que é a graça, a salvação imerecida. É o que Deus fez com o filho pródigo naquela parábola. O homem vem todo sujo, depois de ter gastado, depois de ter desprezado, depois de ter saído da presença do Pai. O homem vem todo sujo de volta, todo emporcalhado, todo sujo. O Pai abraça-o e beija o pescoço sujo a si mesmo. E a Bíblia diz que ele dá vestes novas. Que veste é essa? Será que é meu terno? Será que é minha gravata? Dá veste nova. Vestes espirituais. Mas o homem está sujo. O homem não se limpou, o homem vem emporcalhado. Mas a Bíblia diz que ele dá veste nova. O homem se arrepende, cai em si, o maior milagre do homem é cair em si e vai até o Pai. Mas ele ainda está sujo, ele ainda não se limpou. O que a Bíblia está dizendo? Se a justiça de Deus não te limpar, você não pode se limpar. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você não consegue se limpar do pecado, da justiça e do juízo. Se Deus não te limpar, não é eu que vou fazer te limpar. Se Deus não te limpar, não é a igreja que vai te limpar. Então por que essa igreja fala? Coloca isso, entra nesse esquema, fica de calça, bota gravata, fica assim, para de fumar, para de beber. Se não casar, não pode pegar Santa Ceia. Se fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode. É porque ele não entende que ele limpa o espírito. Ele não entende que Deus dá veste limpa em corpo sujo. Primeiro ele acende a luz, para depois sair a escuridão. Se eu conseguisse limpar meu corpo antes de ter encontrado Jesus Cristo, eu não ia precisar da cruz de Cristo. A igreja tem que entender que a graça de Deus é suficiente. Eu não limpo as pessoas, eu não mando ela parar de fazer nada, mas eu prego a graça de Deus, que mesmo ela suja, Deus o abraça. E daí por diante a luz vai fazendo o seu papel de limpar a escuridão. E eu não tenho nada a ver com isso. E não é isso que Jesus fala. Que ele dá vida, e vida com abundância. Porque o ladrão, o diabo, o ladrão, o falso profeta, o falso pastor, o falso cristão, os evangélicos errôneos, vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para a vida e vida com abundância. Essa vida com abundância não tem nada a ver com dinheiro. Essa vida com abundância tem a ver com vida.
vida. Vida. Qual era a vida de abundância do Senhor Jesus Cristo? O que é abundar? O que é transbordar? É uma coisa que sai de você, que você já se encheu e você não pode mais segurar e está transbordando. Vida é abundância. A mulher toca em Jesus por trás e sai uma abundância da virtude e cura ela. O leproso vem e Jesus, com abundância de vida, abraça. A mulher está com fome, todos estão com fome, Jesus multiplica o pão. O que é vida com abundância para o Senhor Jesus Cristo? Como ele vivia com abundância? Os fariseus tragam uma mulher adulta e Jesus fala: quem tem pecado não atira pedra. Jesus fala: vai mulher, não peques mais. Eu não te julgo, vai. O que é vida com abundância? Só quem tem vida com abundância pode abraçar os outros. Só quem tem vida com abundância pode transbordar de abundância de vida para os outros, influenciar. Eu tenho medo que naquele grande dia, eu e a igreja do Senhor Jesus Cristo se encontrar com Ele. Naquele grande dia Ele fala: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Estive preso e não me visitaste. Aí alguns de nós, outros dirão: Senhor, quando foi que eu te vi? Senhor, quando foi que eu te vi assim? Porque se eu tivesse te visto assim, teria feito alguma coisa. Jesus, toda vez que passou por toda vez que passou pelo teu próximo, toda vez que tu viu alguém precisando e não ajudou em nada, era eu neles. Qual foi o mandamento que Deus deixou para a igreja, para o povo dele? Amai o seu próximo como a si mesmo. Amai como Cristo amou a igreja. Toda minha espiritualidade, se eu não encontrar no meu próximo, eu não encontro lugar nenhum. Eu posso fazer vigília, eu posso estar assíduo na igreja, eu posso estar cantando louvor e pregando. Se eu não achar minha espiritualidade no próximo, eu não encontro lugar nenhum. Porque Deus não se acha fora, Deus se acha dentro. Eu não busco Deus, eu encontro Deus. É o que Jesus falou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirá rios de águas vivas. Então por que os outros vai buscar e não encontra, fica tateando como cegos e fica perturbado com oração que não são respondidas? Não é isso que Paulo fala? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Não é isso que acontece? E não é isso que Deus vem fazer? Toda a Bíblia vem construindo de um Deus de fora para dentro. Quando começa Mateus, fala Deus conosco. Quando vai para 2 Coríntios, Paulo fala um tesouro em vaso de barro. Quando vai 2 Coríntios 4,16, Paulo fala: por isso temos um tesouro em vaso de barro. Quando chega no capítulo 16, ele fala: por isso, se o nosso corpo exterior, o homem exterior, se corrompa, se destaca, se arrepende, seja perseguido, não está aguentando mais, contudo o interior se renova. Não é isso que Jesus falou para a mulher samaritana, que ela tem fonte de águas vivas? Não é isso que o Senhor Jesus Cristo falou para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, quando Jesus abriu a Bíblia e mostrou a ele, desde Moisés aos profetas, que dele estava escrito que isso iria acontecer, ia padecer perseguições, ia morrer e no 3º dia ressuscitar. E quando abriram os olhos na comunhão, no partir do pão, e quando foi aberta a Bíblia, a palavra, o Evangelho para eles, Jesus Cristo sumiu, desapareceu na frente deles e entrou, e ele começou a viver com Cristo. Toda vez que é revelado o Evangelho, tu não vê, tu não busca, mas tu tem. Não é isso que aconteceu com Atos 1 ou Atos 2, se não me lembro, quando os discípulos estão olhando o Senhor Jesus Cristo subindo ali nas nuvens, os anjos, por que está olhando para eles? Ele está indo, vai voltar. Por que está olhando? Vai trabalhar, vai ajudar o próximo, vai viver o Evangelho, vai ser influente, vai influenciar. Para de ficar olhando, para de buscar assim. Você já tem o Espírito Santo. Amados, discernimento espiritual é tudo. Discernimento espiritual
era o que o apóstolo João tinha quando falou nas cartas dele. Muitos têm sido feitos o anticristo, os falsos profetas. Era isso que Jesus via nos fariseus quando via máscara lá. É isso que Paulo via. Fomos ensinados a crer naqueles demônios que aparecem na televisão caindo, retorcidos. Fomos ensinados a ver como a igreja vê aqueles demônios caídos, endemoniados, se vestindo igual roqueiro, endemoniado. Mas não fomos ensinados biblicamente como Paulo vê uma pessoa que está endemoniada, como Jesus vê uma pessoa que está endemoniada, como Pedro vê uma pessoa que está endemoniada. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não é você aí, é Satanás, para trás, fica só Pedro. Paulo, no capítulo 16 de Atos, viu uma menina proclamando: este é homens que proclama a salvação do Deus vivo. E Paulo fala: Espírito, sai dela. A mulher não parecia, Pedro não parecia. Não é isso? Não é isso? O que é ser demoniado? A palavra demoniado, demonizado, quer dizer persona. Uma pessoa que tem personagens, máscara. Era isso que Jesus via nos fariseus. O que Jesus quer de você? Arranca tudo. Senhor, eu quero olhar pela mulher, ainda não é você. Senhor, eu quero orar por tal, ainda não é você. Fala a verdade, abra tudo. Tira todas as máscaras. Senhor, eu sou o pastor tal, não é você ainda. Senhor, o Senhor quer ver quem é você. Não é isso que ele fala em Mateus 6, quando ele fala naquela oração: entra no teu quarto que está em secreto, e teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. Não é o que escuta, é o que vê o que está em secreto. O que está dizendo isso? O que vê o que está em secreto é porque Deus, quando você está orando, Ele não escuta, Ele vê teu coração, Ele vê o que está em secreto, Ele quer ver por dentro. Porque muitas vezes a minha oração é por fora, muitas vezes a minha oração é circunstancial, é por cima, mas Deus vê o que está em secreto. Se tu não abrir todas as capas, todas as máscaras, parar de ser marido, parar de ser pastor, parar de orar como pessoas superficiais, mas orar como a tua crise, o teu coração está, abre todo, joga o jogo, abre o jogo todo para Ele, fala o que está precisando. Mas contudo no final, seja feita a sua vontade. O que é demoniado na Bíblia? Uma pessoa que está se passando por tudo na vida, menos que não vive ela, que não seja ela. Amém, irmãos? Fica com o Evangelho da graça, que te abraça, mesmo sem você merecer. Você está na universal povo de Deus, não aquela universal blasfêmia, mas a universal povo de Deus, o grande povo do mundo inteiro, que está proclamando o reino. Este é o corpo de Cristo. Eu sou um corpo de Cristo local na minha igreja, mas eu sou um corpo de Cristo universal no grande mundo de Deus. Este é o Evangelho, a graça que abraça. Agora, não creia nessas doutrinas, não creia nesse farisaísmo, não creia nesses encaixotamentos, não creia nesse tipo de adoração que só sai de lábios, mas que não trabalha do lado de fora, não influencia, não é sal. Às vezes nós somos sal, mas estamos dentro do saleiro e não salgamos ninguém. Mas Deus quer ver você e eu influenciando, abraçando o macumbeiro, conversando com o que quer que seja de pessoas, para influenciar. A minha vida, a tua vida tem que ser o Evangelho. O templozinho que nós congregamos é muito pouco.